Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de maio de 2025. A Ucrânia repele avanço russo que tenta chegar a Dnipropetrovsk. Com combates muito violentos foi a resposta da Ucrânia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com as suas redes sociais e faça seus comentários. E não esqueça, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade como acontece todos os dias. Eu conto com você. Muito obrigado. Saindo ali de Velika Novosilka, na direção de Dnipropetrovsk, nessa região ali, ali as forças russas elas fizeram um dos maiores ataques, uma das maiores ofensivas ali nessa região, próximo a Velika Novosilka. Mas o objetivo deles é chegar a Dnipropetrovsk. Antes, as que eles faziam, na metade do ano passado, era para fazer um cerco, que ia ser, na realidade, um semicerco, contra a localidade de Pokrovsk, é uma cidade, né? Mas também bateram com os burros na água. Mas, segundo fontes do Estado-Maior do Exército Ucraniano, esse foi um dos maiores ataques que eles fizeram para cumprir a determinação do ditador da Rússia de ter um pedaço, uma faixa de terra, pelo menos, na província de Dnipropetrovsk, o que eles não conseguiram dessa vez, embora já tenham tentado diversas vezes a partir deste ano. O que aconteceu foi um confronto brutal, violento. A Ucrânia estava esperando eles justamente com isso para desfazer de uma vez por todas com o moral deles de tentativas diárias, né? Então praticamente não deixaram ninguém fugir, ninguém voltar. Ou morreu ou ficou ferido, ficou no chão ferido. E gravemente ferido, bastante gravemente ferido. Então, isso na realidade aconteceu, foi um espetáculo, né? Não digo um espetáculo, mas um evento que aconteceu ali, devastador, de fracasso do exército da Rússia. E o objetivo das forças russas justamente é expandir, de acordo com as determinações do ditador, a área sob controle da região ali, a noroeste de Velika Novosilka, que justamente dá uma direção em direção a Dnipropetrovsk, para apoiar esta ofensiva mais ampla na direção à fronteira do Oblast, dessa província, de Dnipro, né, Petrovsk. Para conseguir isso, os russos lançaram ataques sinérgicos de 4 direções. Então, eles foram na direção de Grionópio, tinha muita gente, muita tropa, não me disseram o número, mas pelo que me disseram, e ao mesmo tempo nessas 4 direções, achando que o exército ucraniano não ia aguentar as 4 direções ao mesmo tempo. Numa da direção de Vilnupole, de Rinópio, Vilnupole, e um ataque duplo em Novosilka, né, porque existe a cidade de Velika Novosilka e existe uma outra localidade um pouco menor, chamada de Novosilka apenas, né? Só que em Novosilka foi um ataque duplo, eles vieram de 2 direções. Esses ataques russos foram lançados simultaneamente e coordenado, né, pelas unidades russas. O objetivo era exercer uma pressão muito forte sobre a linha de defesa dos ucranianos e expor pontos fracos e fazendo com que eles recuassem. Ou se não recuassem, eles iam entrar dentro das trincheiras, das fortalezas, das casamatas da Ucrânia. A principal vantagem das forças russas nessa área, eles estavam atacando ao longo da visão de Cristo, ou seja, lá da onde os ucranianos estavam instalados e poderiam observar melhor os movimentos dos russos, né? E eles achavam que iam ficar protegidos do fogo, porque eles estavam numa posição, que eles chegaram a uma posição de crista, e os ucranianos ficavam do outro lado numa posição um pouco menos elevada. Agora, a principal desvantagem deles, dos russos, é que nessa área é o rio Vorona. Então aí que eles quebraram a cara e o lago, tem um lago próximo também. Então isso diminuiu muito a mobilidade e a velocidade das unidades da Rússia a fazerem as operações de assalto. Eles vieram com motocicletas, né? Agora virou moda, é chique soldado ir 2 em uma motocicleta. E também o terreno era um terreno, vamos dizer, mais fofo, mais macio ao redor da água, né? Forma lama, é lamacenta, barrenta, né? Dá para ir, mas é um terreno derrapante. E a coordenação reduziu muito a sinergia, por causa da velocidade, eles tinham que ir mais devagar entre os diferentes grupos de ataque da Rússia.
Além disso, 3 aldeias foram previamente destruídas já por combates intensos há muito tempo, né? As 3 aldeias que eles estavam atacando, né? Elas não têm ninguém lá, não tem moradia, não tem uma casa em pé, não tem uma edificação em pé, vamos dizer assim, para resumir a situação. Então, essa infraestrutura local, ela ficou muito inadequada para a ocultação das tropas russas, né? E aí eles ficaram muito expostos ao céu aberto. Então, isso aí é um alvo muito bom para a artilharia e para os drones, principalmente para os drones ucranianos. No entanto, o terreno elevado, que ficava um pouco mais adiante, a Ucrânia espertamente não ficou nos escombros das vilas, né? Ela ficou um pouco à retaguarda, numa linha de crista mais elevada, que era um ponto mais alto de serra, que ali é uma região de serras, né? O que expôs muito os flancos russos em Novossilka, expôs ele a drones, a metralhadoras, a artilharia e também o terreno, todo o terreno mais elevado atrás disso é todo ele controlado pelos ucranianos. E no Vópio, a serra lá, taticamente ela é usada pelos ucranianos para a defesa de Novossilka e Novópio, né? Eles conseguem ter uma visibilidade e com drones de reconhecimento também ficam 24 horas por dia no ar vigiando aquela região. As forças ucranianas mantêm principais posições ao norte da vila e uma elevação com vista para a única estrada que leva à vila. Então aí não deu nada certo. Essa estrada que ficava mais distante, ela é usada pelas forças russas. Agora, isso permitiu os ucranianos observar os movimentos russos e impor o controle de fogo sobre as posições russas para complementar os ataques de drones e artilharia. Então, foi uma precisão que a 31ª Brigada Mecanizada Ucraniana, ela cautelosamente rastreou e destruiu veículos blindados russos. Eles chegaram ali como blindados, inclusive. Eles vieram forte, vieram para arrebentar mesmo. Mas a 31ª Brigada, que é de blindados ucraniana, né? E com mais blindados, inclusive com os russos, com drones, ela destruiu todos os veículos bem na frente de Novópio, de uma dessas vilas onde fizeram um ataque duplo. E nos campos próximos a Novossilka, os combatentes russos tentaram compensar a sua exposição ao longo em campo aberto usando motocicletas, ou seja, eles, vamos dizer assim, sentaram a pua, né, para ver se consegue escapar da artilharia e dos drones. Isso agora não deu certo, os operadores de drones ucranianos atacaram soldado a soldado, muitos drones, praticamente um drone para cada soldado, vinham com granadas e jogavam em cima do soldado, e nem sempre estava parado, eles preferem quando as tropas estão paradas, mas na realidade, quando eles iam começar a avançar, chegaram vamos dizer, os drones granadeiros e tchau, Rússia, né? E alguns drones suicidas também, que foram lançados sobre maiores aglomerações das tropas de motociclistas da Rússia. E é por isso que os russos estão tentando usar essa manobralidade, a velocidade e o pequeno tamanho das motocicletas para evitar serem detectados ou atingidos. No entanto, foram rapidamente eliminados pelos drones da Ucrânia. E assim que pararam, eles tiveram mais ou menos alguns sobreviventes, desmontaram das motocicletas e foram procurar abrigo, correram da zona de céu aberto. Observando cuidadosamente o movimento dos alvos e atacando-os quando eles estavam mais vulneráveis e expostos, os ucranianos garantiram a eliminação dos russos com um golpe só. Na realidade, ninguém saiu da região, ou morreu ou ficou ferido. Ficou estendido no chão, ferido. Os soldados russos que atacavam em direção ao polo de Vilno, né, estavam menos expostos ao fogo cruzado, devido aos cumes elevados, mas assim que emergiram por trás da colina, assim que eles surgiram, não conseguiram desmontar e continuaram dirigindo em motocicletas dentro da vila, na esperança de encontrar cobertura, um buraco, uma brecha para se esconder. Para azar dos russos, né, eles foram eliminados antes de se entrincheirarem. Os ucranianos já previram, né? Ali pela artilharia ucraniana, que ela já estava antecipadamente, previram isso e ajustou o tiro para justamente atirar ali dentro da vila, onde os locais potenciais onde eles iriam se abrigar. Então o cara, antes de desmontar, já vinha o fogo de artilharia. Foi, segundo as informações do Estado-Maior do Exército Ucraniano, né? Foi um combate muito violento, tinha que ser violento, para eles
desestimulá-los a voltar novamente, embora que isso não tenha, eles trazem trazem outros soldados, outras tropas, e não dizem para que eles vão chegar amanhã ou depois do que aconteceu de fato. Ou seja, as perdas desse fogo devastador da Ucrânia, ou seja, infligiu perdas pesadas e interrompeu o avanço, né? Eles avançaram só, mas não chegaram a ultrapassar, não tomaram nada e não conseguiram voltar. É uma das situações que, de fato, eles não conseguiram recuar. Então, dado o impasse atual e os desafios impostos pelas defesas ucranianas, acho que a Rússia ela vai procurar intensificar mais esforços para seguir a orientação do seu criminoso ditador russo para alcançar as fronteiras da região de Dnipropetrovsk, o que pode levar a novas intensificações de combates nas próximas semanas, violentas e cruéis, e a Ucrânia justamente está preparada para isso, e ela está usando justamente essa técnica para não ter discussão, ou seja, resolve a questão ali e fica ali no terreno mesmo, ou ferido ou morto. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com sua rede social e faça seus comentários. Você que não é inscrito, você viu a verdade dos acontecimentos entre sexta e sábado. Eu conto com você, pela verdade do que nós noticiamos aqui. Inscreva-se. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.